Olá pessoal, boa noite a todos. Meu nome é André, sou professor de Geografia aqui do PG. Gostaria de desejar uma boa noite aí de estudo para todos os candidatos e candidatas. Aqueles que já se prepararam para essa prova, né? Esse é um momento um pouco mais de tranquilidade, reforçar aqueles pontos principais da matéria. E quem não se preparou aqui com palestra gratuita, né? Fica o convite para assistir nossa live, pegar os assuntos de geografia, atualidades aí que tem mais chance de cair na nossa prova, e as portas do palestra gratuita estão abertas para vocês aí futuramente também, tá certo? Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal do Facebook e do Instagram. Vocês vão acompanhar a gente durante um período, depois vou convidá-los para assistir junto no YouTube, tá certo, pessoal? Então não vamos perder nosso foco agora. A prova é domingo, tá? Todos aí focados, bem alimentados, com boas noites de sono, isso faz toda a diferença. Não é momento de crises existenciais, aí ficar na dúvida, né, do se é isso que eu quero ou não. Agora é hora do foco, tá, pessoal? Não se esqueçam que todo faixa preta aí foi um faixa branca que não desistiu em algum momento, tá certo? Então eu tô aqui para ajudá-los nessa empreitada. Sem mais delongas, pessoal, vamos analisar o conteúdo aqui do nosso edital. A gente tem a geografia geral. Pessoal, uma questão sobre a nova ordem mundial, o espaço geopolítico e a globalização, e outra questão sobre os principais problemas ambientais. Foi assim que a prova foi organizada, tá certo? Então, nos últimos anos. Então, a gente tem duas questões aí sobre a geografia geral. Sobre a geografia do Brasil, nas últimas provas tivemos 4 questões: a natureza brasileira, a população, crescimento, distribuição, estrutura e movimentos, as atividades econômicas e os impactos ambientais. Pessoal, nesse próximo slide, quero ressaltar aí para vocês algo que passou batido aí, né, para muitos candidatos, que teve uma mudança no número de questões, tá certo? Aqui a gente tem o conteúdo de atualidade, que é exigido também, tá certo? Principalmente aqueles eventos ocorridos a partir de 6 meses, né, anterior à publicação do edital. Então vocês têm que ficar muito atentos aí às manchetes, às notícias de uma forma geral. O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é sobre conhecimentos gerais, pessoal, que envolve geografia, história e atualidades. Na última prova foram 14 questões, nessa prova são 15, tá certo? Então a gente não sabe ainda como a VUNESP vai fazer essa divisão. Provavelmente, acredito que seja 6 de geografia, 6 de história e mais 3 de atualidades. Então aumentou o peso aí dos conhecimentos gerais, tá bom, pessoal? Vamos começar com a geopolítica, tá certo? Atualmente, pessoal, o território dos países não é mais suficiente para eles desenvolverem suas atividades econômicas, né, seu mercado consumidor. Tudo isso hoje em dia extrapola os limites do Estado-nação, ou seja, aquelas fronteiras que antigamente elas eram muito rígidas, né? Para um país enriquecer, ou ele tinha que explorar seu território, ou outras colônias, etc. Hoje em dia, no mundo globalizado, isso não acontece mais dessa mesma maneira, tá bom? Um país, ele pode atuar em outras partes do globo sem ter a necessidade aí de usar a força, tá? Com relações econômicas, políticas, empresas transnacionais, isso vai ser uma característica da globalização, né, desse mundo globalizado. Então aqui a gente tem característica da geopolítica, estuda essas estratégias dos estados para administrar seus territórios e se inserir no plano internacional. Eu quero destacar para vocês as principais causas e tensões entre os países na atualidade. A gente tem uma causa que causa um evento que causa aí bastante disputas, que é o território, tá certo? Áreas estratégicas aí do nosso planeta. Vamos pensar que as áreas estratégicas elas podem estar relacionadas ou com a circulação de mercadorias, um local aí, um estreito, por exemplo, um golfo, por onde passa um escoa, uma parte da produção de uma determinada região. Isso já caracterizaria uma área estratégica, né? Mas na geografia, quando a gente fala nessas áreas estratégicas, é muito relacionado com os locais onde temos a maior presença de combustíveis.
principalmente os combustíveis fósseis aí, né? O petróleo continua sendo o combustível fóssil mais utilizado no mundo, né? Na verdade, toda a demanda energética que a gente tem, o petróleo, ele fica ali em primeiro lugar. Então, essas áreas onde a gente vai ter jazidas de petróleo, isso daí já caracterizaria por si só uma região, uma área estratégica. Tá? Então, ali no Oriente Médio, por exemplo, o Estreito de Osmur e etc., a gente tem uma área estratégica. Grande produção de petróleo, escoamento dessa produção, estreitos por onde esses navios vão passar, tudo isso aí caracteriza uma região estratégica na atualidade, certo, pessoal? Outros motivos, tá certo, que levam os países a entrar em tensões e guerras, entre outros. Intolerância étnica ou religiosa. Quando a gente fala intolerância étnica, a gente está falando aí num campo cultural. Isso aí envolve, tá certo, a língua que as pessoas falam, que os grupos falam, os códigos que eles desenvolveram de leis, a própria religião, tudo isso entra no universo étnico, tá certo? Então essas tensões, por existirem mais de uma etnia em um mesmo território, por exemplo, isso daí é algo que hoje em dia gera muitos conflitos internos, tá certo? Como podem gerar conflitos externos também. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um mapa onde a gente tem as principais tensões, os principais conflitos que acontecem no mundo na atualidade. Outras questões aí que são motivos para os países entrarem em atrito, tá certo? Controle de recurso natural de grande valor econômico. Sempre aí a gente destaca o petróleo, mas existem outros recursos naturais que vão ganhando importância também, tá certo? Então, se a gente pensar, por exemplo, o lítio, que é um material utilizado nas baterias aí de celulares, notebooks, etc., isso daí já é um recurso que tende a cada vez mais ter um valor econômico grande. O próprio petróleo, tá? O gás natural, tudo que vai ser utilizado para um país produzir mais mercadorias, tá certo? Ou mercadorias de melhor qualidade, a gente pode falar disso também. Isso daí vai ser um ponto importante que a gente vai ter que analisar nessa prova. Movimentos separatistas. Pessoal, hoje em dia todos os continentes possuem algum tipo de movimento separatista, tá certo? A gente tem alguns mais conhecidos, como é o caso ali na Espanha, né? A gente tem dois grandes movimentos separatistas. A gente tem lá a questão da Catalunha e os bascos, né? São dois movimentos que acontecem em regiões diferentes, no qual os povos que estão dentro de um Estado-nação, dentro de um país, eles não se identificam com aquele país. E a partir disso começam a se organizar, tanto na questão política como na questão militar, para tentar alcançar os seus objetivos. No caso de um movimento separatista, qual que seria esse grande objetivo? Criar um Estado-nação próprio, criar um país próprio, tá certo? Então eu falei na Europa, a gente tem essa questão muito forte na Catalunha e entre os bascos, tá certo? Se a gente pensar aqui no México, na América, a gente tem os zapatistas, tá? Na África, a gente tinha uma questão muito intensa no Sudão, que inclusive o movimento separatista ele foi vitorioso e criou o país mais recente da atualidade, né? Que é o Sudão do Sul. Foi criado aí em 2011 somente e foi uma vitória de um desses movimentos separatistas. Quando a gente vai pensar o que caracteriza um Estado-nação, a gente tem que pensar em três grandes elementos aí, tá certo? Então precisa ter o território, precisa ter a população, precisa ter um governo estabelecido, tá? O território é um território em que aquele povo ele vai ter soberania, né? Mohammed passou por aqui, essa palavra aparece muito na Constituição Federal, né? E na geografia isso é importante também. Para você ter um Estado-nação próprio é necessário que você tenha esses três elementos. Os movimentos separatistas acontecem por quê? Existe uma população, existe um governo estabelecido por aquelas pessoas, né? Por aquela nação e etc. Mas falta a soberania sobre o território. Isso é uma questão importante aí que envolve a geografia geral e a questão de atualidades.
Vamos analisar um pouquinho esse mapa de conflitos, né? Ele tem bastante informações, existem vários conflitos na atualidade. Vamos ver um pouquinho, né, como que isso se distribui aí pelo nosso planeta. Então fiquem atentos, esse mapa depois vocês podem encontrar aí também no YouTube, deem uma olhada, deem um zoom nele, etc, tá? Ele não está tão atualizado assim como deveria, né, 2019, mas aqui a gente tem disputas, conflitos de longa data que continuam sendo muito importantes. Pessoal, destaco para vocês num primeiro momento essa região do continente africano, tá? A África, ela vai se dividir em dois grandes blocos. A gente tem a África do Norte, se vocês observarem depois no mapa, é aquela região onde a gente tem Egito, Líbia, tá certo? Marrocos, etc. Uma região em que o predomínio é da população e da religião árabe, ali naquela região da África do Norte, tá? A parte onde a gente vai ter mais tensões, mais conflitos acontecendo, é na África subsaariana, que seria essa região aí da África que tá em amarelo, tem bombas, tem bonequinhos de guerra civil. Nessa região que fica abaixo do deserto do Saara, por exemplo, tá? Ali a gente tem uma série de tensões, uma série de conflitos. Pessoal, uma coisa muito simples. Por que que existem tantos conflitos separatistas, tanta disputa étnica nessa região da África subsaariana? Tá? É uma questão histórica aí, mas muito simples. A divisão dos países na África, elas foram feitas com base no interesse dos povos europeus. Então a gente teve aquele neocolonialismo, que inclusive está relacionado com a Primeira Guerra Mundial, onde as nações europeias dominaram e dividiram o território africano. Nessa situação, o que aconteceu? Etnias, grupos rivais, eles ficaram dentro de um mesmo território, dentro de um mesmo país. E ali o ambiente para os conflitos acontecerem já estava formado. Tá? Então, se você tem etnias rivais, muitas tribos rivais, que agora pertencem ao mesmo Estado-nação, óbvio que aquela questão histórica, aquelas disputas que eles tinham, elas não se apagam. Tá? Então, a partir disso, a gente tem uma série de conflitos étnicos acontecendo no continente africano. Tá? Etnias, tribos rivais, etc. A gente teve um caso muito conhecido, que foi o de Ruanda, né? Você tinha 90% de uma população de uma etnia e menos de 10% de outra etnia. O que aconteceu? Os 90% começaram a se organizar em grupos, milícias, etc. e foram causando um genocídio, exterminando aquela etnia rival, minoritária e etc. Tá? Então foram 800 mil pessoas mortas em Ruanda, e isso mostra um pouquinho como é tenso e como é grave esse problema das disputas étnicas no continente africano. Não vou poder me aprofundar da maneira como eu gostaria, tá? Mas vou citar aqui rapidamente para vocês outra situação importante. Observem aí também o Oriente Médio, pessoal. Na região do Oriente Médio, não é novo para ninguém, né? A gente tem disputas territoriais, né? Conflitos étnico-religiosos recentes e também de longa data. Tá? Uma das disputas mais antigas que existem entre Israel e Palestina, é bom ficar atento porque a gente teve uma escalada na violência aí entre os dois grupos, né? Os palestinos árabes e os israelenses judeus. Teve uma escalada na disputa territorial ali, na violência envolvendo os dois grupos, e no ano de 2018, 2019, foi nos anos mais violentos aí da história recente, tá? Dos conflitos aí envolvendo essas duas nações. Então é importante vocês ficarem atentos, tá? Disputa entre Israel e Palestina, pessoal, é uma disputa territorial, tá? Pós Segunda Guerra Mundial, os palestinos estavam lá em suas terras, tranquilamente, e aí os judeus começam a emigrar de várias regiões do planeta para fundar um Estado judaico onde já existia a Palestina, tá? É óbvio que não ia dar certo, né? A ONU tentou intermediar,
não teve sucesso, só aumentou o conflito, tá? E hoje em dia a gente tem os israelenses aí dominando praticamente toda a região que era da Palestina, áreas da Cisjordânia, então é outra questão importante, tá? Só para finalizar, essa primeira parte aí dos terrorismos, conflitos, etc., tem uma tensão acontecendo nesse Golfo Pérsico ali, bem na região do Oriente Médio, pessoal, entre Arábia Saudita e Irã. Muitas pessoas tratam esse conflito entre os sauditas e os iranianos como um desdobramento, vamos dizer assim, da Guerra Fria no Oriente Médio, né? Esse termo, se vocês procurarem aí na internet, vai aparecer como a Guerra Fria no Oriente Médio, etc. Não é um termo muito científico, mas ajuda a compreender um pouquinho a situação, tá? A gente tem a Arábia Saudita, de um lado do Golfo Pérsico, e a gente tem o Irã, do outro lado do Golfo Pérsico. A Arábia Saudita é apoiada pelos Estados Unidos, enquanto os iranianos, apesar de eles estarem em disputas internas, terem algumas frentes de poder ali dividindo o país, etc., né? Acredita-se ali que tem por trás ali das movimentações iranianas tem apoio russo. Então muitas pessoas associam esse apoio indireto norte-americano e da Rússia no Oriente Médio como um desdobramento aí da Guerra Fria na parte mais moderna, mais atual, vamos dizer assim, tá? O que vocês podem ficar atentos em relação a isso? No Estreito de Osmur, os iranianos sequestraram alguns barcos que eram dos sauditas, barcos petrolíferos. Isso gerou uma grande tensão na região, tá? Então dê uma pesquisada para quem não ouviu falar sobre isso, pode cair na nossa prova. Vou me despedir aqui do pessoal do Instagram, do Facebook. Obrigado pela atenção. Espero vocês na nossa live no YouTube, tá certo? Vamos todo mundo aí fechando o Facebook e Instagram, indo para o YouTube, que lá a gente vai continuar e tem muita coisa boa pela frente, tá? Valeu pela presença de todos aí, aguardo vocês no YouTube. Seguindo aqui, pessoal, com a nossa matéria, a questão das potências e superpotências. Eu acho que para vocês se prepararem, vocês têm que focarem na geografia geral, nessa questão das potências, superpotências. Identifiquem quem são as principais potências econômicas no mundo atual. A gente tem um destaque grande: Estados Unidos, China, Japão, os países da União Europeia como um todo, tá? Eu acho que na hora de vocês estudarem, vocês têm que pensar reportagens, notícias desses países que são potências econômicas, tá? Além dessas potências econômicas, a gente tem também as potências militares. Algumas delas têm tanto a parte econômica como a parte militar forte. É o caso dos Estados Unidos, certo? Outras têm uma mais forte que a outra. Se a gente pensar, por exemplo, a Rússia, né? A Rússia, apesar de ser aí uma economia, né, forte, importante, rica, né, em recursos minerais, recursos energéticos, etc., ali ela tem uma participação militar muito forte. Então a gente pode colocar a Rússia como uma potência militar de destaque, tá certo? Pensem nessa questão das potências para orientar a filtragem que vocês vão fazer aí das reportagens nesses próximos dias, para quem não fez isso ainda, tá? Então, potências e superpotências, termo usado para se referir aos países cujas decisões têm grande impacto em escala regional ou global. Então a gente pode classificar, por exemplo, o Brasil é uma grande potência regional aqui. Na América do Sul, na América Latina, se a gente for pensar, o Brasil é uma economia de destaque, tá certo? Interfere bastante nas relações com outros países, etc. Então pode ser tanto uma potência com alcance regional ou uma potência com alcance global. Grande capacidade de interferência e influência. Esse intervencionismo, normalmente ele é atrelado à postura dos Estados Unidos. O intervencionismo norte-americano, né? Então, depois de 2001, por exemplo, se a gente for pegar a história recente aí do século 21, né? A gente tem alguns exemplos de ações intervencionistas. É quando um país
intervém em outro território para satisfazer ali os seus interesses econômicos, seus interesses estratégicos, o que quer que seja. Pós 2001, a gente tem o intervencionismo norte-americano no Iraque, no Afeganistão, tá? Para ficar nesses mais clássicos aí. Potências econômicas ou militares, é aquilo que eu falei para vocês, né? Pode ser uma, pode ser outra, pode ser ambas que vão fazer um país ter destaque na geopolítica internacional. Quando a gente fala em superpotências, a quantidade de superpotências que a gente vai ter em uma determinada época vai caracterizar as ordens, tá certo? Sempre que aparecer essa questão da polaridade, estamos falando no número de superpotências. Começamos aí com a ordem bipolar, Guerra Fria, 1945 até 1991, com a dissolução da União Soviética. Muitos alunos já devem dominar isso, né? Mas por que eu selecionei esse conteúdo para a gente falar rapidamente? Porque estamos completando aí, né, 30 anos da queda do Muro de Berlim e 50 anos da chegada do homem na Lua. Então aí a gente já tem alguns eventos que remetem à Guerra Fria, tá certo? E que podem ser cobrados nas questões aí, tanto de história, geografia, atualidades. A gente tinha essa questão aí da ordem bipolar durante a Guerra Fria. Essas tensões, pessoal, o mundo dividido entre Estados Unidos e União Soviética, né? Ela pode ser observada aí na divisão de alguns países, alguns territórios. Coreia do Norte, Coreia do Sul, remete, por exemplo, a uma divisão feita aí no cenário da Guerra Fria, só para a gente citar esse exemplo, né? A ordem unipolar, chamada também aí já o início da nova ordem mundial. Foram 10 anos em que os Estados Unidos permaneceu como uma superpotência, tanto no campo econômico como no campo militar. Rapidamente vamos para a ordem multipolar, que é o que predomina até os dias de hoje, tá? Também é uma sequência aí dessa nova ordem mundial e acontece aí pós anos 2000. A gente tem o que, pessoal? Os centros econômicos, tá? Se distribuindo por várias partes do globo agora. Você tem potências econômicas na América, tem potências econômicas na Europa, tem potências asiáticas. Essas potências asiáticas, né, as projeções futuras, é que essas potências asiáticas elas ganhem cada vez mais espaço na economia, né? Para quem já acompanhou o nosso curso, já está bem ciente disso aí, que a China, se tudo continuar como está o ritmo de crescimento dos Estados Unidos e da China, a China tende a passar os Estados Unidos já na próxima década e se tornar a maior potência econômica do mundo. Outras potências asiáticas importantes, Japão, tá certo? Terceira maior economia do mundo. A gente tem ali os países que compõem o tigre asiático, os tigres asiáticos, né? Países ali do sudeste da Ásia que tiveram grande desenvolvimento econômico nos anos 70 e depois você tem os novos tigres asiáticos que tiveram um grande crescimento a partir dos anos 90. Tá? Então, essas economias asiáticas, fiquem atentos porque elas têm cada vez mais espaço, né, na economia mundial aí de uma forma geral. Qual que é o caminho para os países resolverem algumas tensões, alguns conflitos que acontecem em seus territórios, pessoal? O caminho é a diplomacia, certo? É por ele que ocorre a resolução de conflitos, a negociação, tá, com a participação de representantes do Estado, organizações internacionais. Isso é muito importante na atualidade, pessoal. A ação da ONU, a ação da OMC, tá? A ação do FMI, tudo isso é importante porque é um meio de campo que é feito entre as principais nações. O principal objetivo é fazer com que esses países entrem em acordos sem necessariamente pegarem armas, né? Sem necessariamente ter um conflito armado. Quais são duas organizações multilaterais que eu selecionei para vocês? Quando a gente fala em organizações multilaterais, pessoal, tem vários países envolvidos.
Tá? As relações entre os países elas podem ser uma relação unilateral, ou seja, só um país é beneficiado naquela relação. As relações unilaterais não dão muito certo, né, pessoal? É uma relação ali de força, de imposição, muitas vezes. Pensa você no seu relacionamento. Se você for unilateral, você não ceder em alguns momentos, né, não dá certo. Então tem que ter uma contrapartida ali, né? Os dois lados serem escutados. Isso daí seria uma relação bilateral. Dois países sentam, fecham um acordo, isso é bom para mim e para você. Isso é bom para mim e para você. E fechou ali um acordo bilateral, certo? A gente tem também as organizações multilaterais, né? Em relacionamentos isso também não costuma dar muito certo, mas na geopolítica isso é extremamente importante. Você tem vários países envolvidos ali. Esse é o meio pelo qual grande parte dos conflitos são intermediados na atualidade. Então eu destaquei dois para vocês aqui. A ONU é a maior organização multilateral da atualidade. A gente tem mais de 193 países membros. A ONU atua nas questões mais diversas, tá? Tanto nas questões ambientais, conflitos étnicos, ações humanitárias, os capacetes azuis, na verdade, né, que a gente vê aí em algumas missões de paz, né? Isso daí é uma das funções da ONU. A ONU ela não pode intervir de uma forma violenta, tá? Quando a gente vê aqueles capacetes azul, a ideia é que eles estão ali para fazer uma manutenção de uma ordem que já foi meio que estabelecida. Tá? Conflitos intensos, armados, a ONU não se envolve. Então a gente tem ali, além da ONU, que foi criada após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a OMC, Organização Mundial de Comércio. Ela foi palco aí de algumas notícias recentes envolvendo a guerra comercial China e Estados Unidos. Tá? Essa guerra, como ela caiu na última prova, essa guerra comercial, acho difícil cair novamente, tá? Mas essas relações sempre bom vocês estarem atentos. Blocos econômicos regionais. Como vocês sabem, o Brasil faz parte do Mercosul, tá certo? É um bloco econômico. Qual que é o objetivo? Integrar os países economicamente. Pessoal, um bloco econômico não tem um objetivo militar no primeiro ponto ali, não tem questões legais envolvidas, tá? Disputas territoriais. O objetivo de um bloco econômico é aumentar a integração econômica dos países membros. Como que isso vai ser feito? Acordos que vão diminuir tarifas de impostos, tá? Tanto de importação como exportação. Isso vai ser a principal característica dos blocos econômicos. Atentos, pessoal. O Mercosul fechou um acordo, né, de uma zona de livre comércio com a União Europeia. Então, o que a gente tem? Os países aqui do Mercosul, os países da União Europeia fecharam agora um acordo, uma zona de livre comércio. Isso significa que as tarifas de importação e exportação serão reduzidas entre os dois blocos, e o que a gente vai observar a longo prazo é uma integração ainda maior desses blocos, um fluxo maior de mercadorias, transferência de tecnologia, certo? Tecnologias desenvolvidas lá na Europa que vão ser aplicadas aqui no Brasil e vice-versa, tá? Então fiquem atentos aí com essa questão dos blocos econômicos, elas são bem importantes, pessoal. Junto com esse mundo globalizado que nós estamos falando, onde tem um fluxo de pessoas, mercadorias, informação, dinheiro circulando aí o tempo inteiro entre os países, etc., a gente tem um ponto importante que são as empresas transnacionais. Certo, pessoal? O que são empresas transnacionais? Elas são grandes corporações que têm a sua sede, na maioria das vezes, em um país rico e implementa filiais em várias partes do globo. Tá? Grande parte dos produtos que a gente consome aí de marcas, né, conhecidas, etc., eles ainda não estão nos pagando, então não vou fazer propaganda, mas fica o convite aí, estamos abertos, tá?
essas marcas, elas têm a sede em um país, vamos supor Estados Unidos, e elas distribuem filiais por várias partes do globo. Então ela vai produzir as suas mercadorias lá na Ásia, por exemplo. Tá? Qual que é o objetivo dessa transnacional quando ela vai implementar uma filial na Ásia? Por que eles vão ter dor de cabeça de sair do território norte-americano para instalar uma parte da sua linha de montagem, uma parte da sua indústria no continente asiático? O que eles vão procurar? Custos mais baixos para a produção, aumentar o lucro e, consequentemente, ter mais capacidade de concorrência no mercado internacional. Como que os custos mais baixos, né, eles serão conquistados? Uma mão de obra mais barata, por exemplo. Tá? Nesses países que eu falei da Ásia, eles tiveram um investimento grande nesses tigres asiáticos em educação, só que você tem muita população. Então você tem uma mão de obra qualificada e uma mão de obra barata. Tudo que essas grandes empresas querem, né? Malásia, Taiwan, são alguns desses países aí que têm uma mão de obra especializada e o custo do trabalhador é barato. Dispersão espacial da indústria, pessoal. Qual que é a característica da economia globalizada? Você não vai mais produzir um carro do começo ao fim dentro do seu território. Isso o Brasil ainda faz. Isso encarece, por exemplo, o preço do automóvel, né? Aqui porque tem uma ação meio protecionista do governo brasileiro tentando proteger, estimular as indústrias automobilísticas que historicamente foram importantes. Mas o que a gente observa em outros países, né, desenvolvidos, etc. Essa dispersão espacial da indústria. Agora você, quando eu falo você, o país, né, ele vai se especializar em uma parte do processo produtivo. Cada país se especializa em uma parte do processo produtivo e depois você monta essas peças, você junta essas peças. Então você faz um componente de uma placa em um país, um componente de um eletrônico em outro e assim por diante. Depois você só vai unir essas placas. Isso faz com que você esteja inserido no mercado global, a mercadoria fica mais barata, você se especializa em um tipo de tecnologia. É isso que a economia globalizada ela vai estimulando entre os países, tá certo? Essa dispersão espacial da indústria. Último ponto, pessoal, para a gente ir para as questões ambientais. A gente tem o conceito de indústria 4.0, que são as indústrias aí com o maior grau de tecnologia já visto desde a Revolução Industrial, tá bom? Então a gente tem ali uma produção inteligente, tá certo? Onde é utilizado toda uma mescla de tecnologia com a movimentação das máquinas físicas mesmo, né? Esses sistemas cibernéticos, você utilizar a tecnologia ao limite, tá bom? Isso é uma característica da indústria 4.0. Então você tem sensores que vão identificando a falta de um recurso, uma matéria-prima, ele já faz o pedido de compra sozinho. Essa inteligência artificial, ela acelera ou diminui o ritmo da produção de acordo com o estoque, o que quer que seja. Tá? Indústria 4.0, pessoal, conceito importante aí, tá? São os tipos de indústria que utilizam a tecnologia ao máximo, levaram aquela ideia da revolução industrial, da mecanização da produção no limite, tá bom? Assim como a gente tem a indústria 4.0, a gente vai ter também a agricultura 4.0, tá? A agricultura 4.0, ela passa aí por vários setores importantes, tá? Então você vai agora já ter uma escolha, por exemplo, das sementes que serão utilizadas ali naquela região. Você tem uma série de sensores para fazer um estudo de onde é melhor você cultivar um determinado alimento. A irrigação, ela é toda controlada de uma forma eletrônica. Tá? O momento que vai irrigar, quando o solo está mais seco, mais úmido, tudo isso você tem sensores distribuídos pela região ali que você está cultivando um alimento. A colheita vai utilizar muitas máquinas, tá? Então você vai utilizar a tecnologia
para integrar todo o processo produtivo de alimentos. Utilizar sensores, rádios, GPS, tudo que tiver disponível, certo, pessoal? Isso tem como consequência um aumento da produção, mas vamos pensar onde o trabalhador fica, né, nessa parte. Você perde postos de trabalho na questão operacional, mas você vai ganhar outros postos de trabalho aí na área de tecnologia da informação, tá certo? Essas áreas aí que utilizam e dominam, melhor dizendo, né, as tecnologias de uma forma geral. Vamos rapidinho então analisar uma questão? A respeito da indústria moderna é correto afirmar: A. Com as inovações tecnológicas atuais, eliminou-se a divisão técnica do trabalho. Seus trabalhadores, chamados de artesãos, possuem uma clara ideia de como ocorre todo o processo de produção, trocando frequentemente de função dentro da empresa. Será que são artesãos esses trabalhadores? Na C, não mais se baseia no assalariamento, mas no regime de parceria. Esses trabalhadores não recebem mais salário. Na D, tende a absorver maior capacidade técnica e científica, deslocando tarefas para a terceirização. E a E, não se preocupa com a produtividade, passando a intensificar a competitividade. Será, pessoal? Como que está o chat aí? O pessoal está acertando essa daí? Vamos lá. Respostas aí no nosso... O Pedro, boa Pedro, está no caminho certo. Renatinha, certo. Tiago, Pedro Gaia, Gabriel. Pessoal, foi na D a maioria e tem alguns na A. Vamos lá. A. Com as inovações tecnológicas atuais, eliminou-se a divisão técnica do trabalho. Pessoal, o que é a divisão técnica? Tá? É esse trabalho dividido em várias etapas. Uma especialização do trabalho. Essa indústria moderna, ela se baseia cada vez mais na especialização, nessa divisão técnica do trabalho. Tá bom? Então essa não é a nossa alternativa correta. A nossa alternativa correta está aqui, é delta. Tende a absorver maior capacidade técnica e científica, deslocando tarefas para a terceirização, certo? Absorver essa capacidade técnica e científica, estamos falando do desenvolvimento e absorção de novas tecnologias e tarefas secundárias, ou que aquela empresa não quer gastar tempo formando trabalhadores para aquilo, etc. É mais prático o quê? A terceirização. Uma empresa que vai estar especializada em um serviço ser contratado, tá? Essa é a característica aí das empresas na atualidade. Problemas ambientais, certo? Problemas ambientais, muito importante porque cai tanto na geografia geral, como também na geografia do Brasil. Então tudo que eu estou falando aqui agora, das questões ambientais, pode aparecer em 2 blocos de questões, pessoal. Vamos lá, os problemas ambientais. Vou falar do efeito estufa, porque eu acho ele muito importante, conceito central aí na geografia, e que não caiu na nossa prova ainda, tá? A gente teve várias questões sobre desertificação, questões sobre chuva ácida, mas o efeito estufa não apareceu. Unesp, vocês não acreditam no efeito estufa? Certo? Prestem atenção, pessoal. Quando a gente fala no efeito estufa, temos que ter a consciência de que o efeito estufa ele é algo natural. Primeiro ponto. Antes do ser humano surgir no planeta, há bilhões de anos já acontecia o efeito estufa. Tá? Então, o que é basicamente o efeito estufa? É uma característica do nosso ar atmosférico. Tá? Tem o oxigênio, o gás carbônico, os gases nobres e assim por diante, tá bom? A característica da nossa atmosférica, ela retém, tá certo? Uma parte do calor. A radiação solar,
que atinge nosso planeta, uma parte dela é refletida pela camada de ozônio, outra parte atinge o nosso solo e depois ela é refletida para o espaço. O que acontece? Esse calor ele não é refletido por inteiro. Os gases aqui que estão na nossa camada da atmosfera retêm uma parte desse calor, tá bom? Se não acontecesse o efeito estufa, as temperaturas no planeta seriam negativas. Então, essa retenção de calor foi importante para que as formas de vida animais, vegetais, se desenvolvessem. Onde que entra o ser humano aqui? Por que a gente está tratando isso como um problema ambiental? A quantidade de gases poluentes, esses gases do efeito estufa, que estão presentes na nossa atmosfera, eles vêm aumentando com o passar dos últimos séculos e das últimas décadas. Então, desde a Revolução Industrial, que utilizava carvão mineral, você queimava o carvão lá, carvão mineral e vegetal para as máquinas se movimentarem, agora a queima do petróleo, tudo isso lança na atmosfera uma quantidade absurda de carbono. Então, o que acontece? Qual que é a consequência? Fica retido mais calor do que necessário aqui. Não mais do que necessário, mas fica retido mais calor do que naturalmente ficaria. Então, para finalizar, o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, mas intensificado pelos seres humanos. Pessoal, o que pode amenizar essa questão do efeito estufa? O efeito estufa está associado ao aquecimento global, tá certo? Então, derretimento das geleiras, aumento do nível do oceano, tudo isso parte do efeito estufa. Além de a gente mudar os recursos energéticos, já seria muito produtivo, vamos dizer assim, tá certo? Você escolher outras fontes de energia que não poluam o ar, as florestas têm uma participação importante, tá? Nessa questão do efeito estufa. As florestas são chamadas também de sumidouros de carbono. O que acontece na prática, pessoal? As árvores elas fazem um movimento contrário ao nosso. Eu inspiro oxigênio e expiro gás carbônico. Tá? Quando eu ligo meu carro, minha moto, eu estou lançando ali uma grande quantidade de gás carbônico na atmosfera. O que as florestas fazem, pessoal? Por que elas são chamadas de sumidouros de carbono? Elas absorvem o gás carbônico e nas suas trocas ali ela libera oxigênio. Tá bom? Então as florestas são muito importantes nesse sentido. Melhorar a qualidade do ar e etc. Pessoal, onde que a gente tem mais floresta? A gente tem as principais florestas, grandes florestas, etc., que continuam existindo, estão naquela faixa tropical. Então, entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, pegando a linha do Equador ali, a gente tem as florestas tropicais, florestas equatoriais, né? A floresta tropical do Congo, por exemplo, caiu na última prova aí com problemas ambientais. Essas grandes florestas elas precisam ser preservadas. Existem outras florestas, florestas temperadas, que ficam entre os trópicos e o círculo polar. São áreas que têm um inverno bem rigoroso, mas faz calor durante o verão, né? Aquelas 4 estações bem definidas. Mas grande parte dessas florestas temperadas, elas já não existem mais, porque ali se desenvolveram grandes cidades, países, elas foram sendo desmatadas. Certo? Rapidinho. Inversão térmica. No lado esquerdo, temos o fluxo normal da atmosfera. O ar quente, cada vez está mais próximo da cidade. Cada vez que ele vai ganhando altitude, ele vai se tornando mais frio. Isso forma as correntes de ar, as massas de ar. Justamente essa diferença de temperatura, né? Uma das razões aí de termos as movimentações das massas de ar. Inversão térmica, pessoal, acontece nos grandes centros urbanos, principalmente nos meses de inverno, ou quando está muito frio, né? Para quem mora na cidade de São Paulo, inverno não é mais certeza de frio, tá? Então, nos dias em que a temperatura está baixa,
acontece a inversão térmica nessas regiões mais poluídas, etc. O ar frio, ele fica próximo da cidade, só que ali ele está preso, estagnado. Por quê? Você tem uma camada de ar quente, normalmente com muita poluição, partículas microscópicas que são lançadas na atmosfera aí de poluentes e formam uma grande barreira. Então você tem um ar frio, um ar quente e lá para cima na atmosfera outras camadas de ar frio. O que acontece? O ar fica estagnado, não acontece a circulação natural, aí vamos dizer, e assim o ar iria ficando mais limpo, pessoas que têm problema respiratório sofreriam menos, né, com essas condições e assim por diante. Questão, para a gente exercitar aí um pouquinho. Calcula-se que a poluição do ar tenha provocado um crescimento no teor de gás carbônico na atmosfera, que teria sofrido um aumento de 14% entre 1830 e 1930, aumentando hoje em dia de 0,3% ao ano. Os desmatamentos contribuem bastante para isso, pois a queimada das florestas produz uma grande quantidade de gás, né? Principalmente aí a gente tem o gás carbônico, né? Vamos passar só para o próximo slide aqui. O gás carbônico tem a propriedade de absorver calor pelo chamado efeito estufa. Um aumento da proporção desse gás na atmosfera pode ocasionar um aquecimento de superfícies terrestres. 2. Inversão térmica é o período em que o ar fica estagnado sobre o local, sem a formação de ventos ou correntes ascendentes na atmosfera. Sabe-se que o ar mais elevado é mais frio que o que se encontra embaixo. Esse fato dá origem a correntes ascendentes na atmosfera, pois o ar quente é mais leve que o ar mais frio, uma questão de densidade aí. Mas sobre o efeito de uma inversão térmica, ocorre o inverso. O ar mais quente está acima do ar mais frio, impedindo-o de subir. O ar fica estagnado e carregado de poluentes. As inversões térmicas ocorrem bastante no sul do país, principalmente em São Paulo, no período do inverno. As afirmações 1 e 2 estão totalmente corretas. Quem quiser pegar a definição aí de efeito estufa, inversão térmica, só voltar depois no YouTube, o vídeo vai ficar disponível, tá bom? Dê uma olhadinha com calma, elas definem exatamente esse problema ambiental característico das grandes cidades, certo? Último problema ambiental, mas não menos importante, a chuva ácida, desenho que muitos alunos meus já conhecem. Apresento esses desenhos para os novatos da nossa aula ao vivo. Chuva ácida, pessoal. Gases poluentes são lançados na atmosfera. Em contato com a água, o vapor de água ali nas nuvens e etc. Esses poluentes, eles transformam a água, que é um elemento básico, em um ácido nítrico. Tá? Então, gases poluentes, junto com as gotículas de água, formam a chuva ácida. Você não vai sentir isso na sua pele durante a chuva, tá? Mas essa água, ela vai entrar no solo, vai ser absorvida num rio, os lençóis freáticos. Isso vai mexendo com os ecossistemas, tá bom? Com as vidas que existem naquelas regiões e assim por diante. Pessoal, vocês que estão no ao vivo aí, não se esqueçam de ir curtindo, tá? Se inscrevam no canal do Palestra Gratuita. Vem mais coisa boa aí pela frente. Hoje, amanhã, no sábado, a gente tem uma programação toda especial que a equipe do Palestra Gratuita está preparando para vocês. Então se inscreve, que ativa o sino, tá? Que vocês vão receber essas lives aí todas no celular, no computador de vocês. Outros problemas ambientais, pessoal. Poluição de rios, dos lagos, os mares, provocado pelo despejo de esgoto, tá bom? Principalmente despejo de esgoto, né? Industrial, esgoto residencial, vazamento de petróleo, né? Tivemos esse evento que não é
tão raro de acontecer, vamos dizer assim, tá? Ele acontece com uma certa frequência, já aconteceu próximo dos Estados Unidos. Em regiões do Oriente Médio, os navios petroleiros eles deixam vazar um pouco de petróleo, tá? Mas a gente teve isso afetando a fauna, né? Principalmente brasileira. Ali naquela região onde teve vazamento de petróleo, tem um dos maiores corais do mundo. O coral, ele é um organismo vivo, tá? Então os impactos são gigantescos ali para a biodiversidade. Poluição do solo provocado pela contaminação, agrotóxico, fertilizantes, produtos químicos, descarte incorreto de lixo, aquela pessoa que joga uma pilha, né, no lixo, por exemplo, uma bateria, aquilo lá, chance de contaminar o solo é muito grande, muitas vezes essa contaminação é quase irreversível, tá certo? Os desastres que a gente teve aí das barragens contaminam rios, solos, tá? Contaminam e prejudicam toda uma biodiversidade. Queimadas em matas, florestas, como forma de ampliar áreas para pasto ou agricultura. Pessoal, as queimadas elas são mais utilizadas do que a gente imagina. Eu falo principalmente de pessoas que vivem aí nos grandes centros urbanos, né? Para você abrir uma região para cultivar um alimento, criar gado, isso é muito utilizado. Não é ecologicamente correto, mas é talvez a forma mais rápida aí que muitos produtores, agricultores acabam utilizando. Se você tem um controle, você retira a vegetação, deixa a terra, o solo exposto, você cerca aquela área onde vai acontecer a queimada, os perigos delas são menores, né? Em regiões de florestas, etc., ou quando você utiliza muito combustível para provocar esses incêndios, ela pode ganhar proporções aí, né, inimagináveis. Então as queimadas que aconteceram ali na região da Amazônia, tudo bem que a Amazônia passou esse ano por um período de seca, realmente, tá? Mas não é característico daquela região acontecer essas queimadas. Queimadas naturais acontecem principalmente no Cerrado brasileiro, onde a radiação solar, o tipo de vegetação, quando ela está bem seca, etc., pode provocar incêndios naturais, tá? Aquelas outros tipos aí de incêndios que acontecem principalmente em florestas úmidas, né? Fica aquela pulga atrás da orelha que provavelmente sejam incêndios criminosos, né? Com interesses econômicos por trás, principalmente. Esgotamento do solo, perda da fertilidade para a agricultura, provocado pelo uso incorreto. Você fazer a monocultura, cultivar só um tipo de alimento durante anos, isso traz grandes problemas ambientais. Diminuição das espécies animais provocada pela caça predatória, principalmente. Fiquem atentos que a gente teve, né, recentemente aí flexibilização de algumas leis ambientais, caça de animais silvestres, leis que tramitam no legislativo e de alguma forma afrouxam as punições para quem pratica crime ambiental. Falta de água para o consumo humano causado pelo uso irracional, tá? Água não é um problema no nosso planeta, ela está num ciclo hidrológico. A água limpa é um problema, o acesso à água potável é um problema, tá bom? Então a água ela vai estar disponível sempre. Agora uma água boa para o consumo, boa para utilizar na agricultura, na pecuária, etc., aí sim a gente tem um grande problema. O Brasil está numa posição confortável em relação aos recursos hídricos, disponibilidade absurda de água, tá? Aqui no nosso território, a maior bacia hidrográfica do planeta, né? Tá, uma parte dela está no nosso território, que é a bacia do Rio Amazonas, né? Mas com a falta de saneamento básico, o despejo incorreto aí do esgoto industrial, urbano e etc., isso liga o sinal de alerta aí em várias regiões do nosso planeta. Acidentes nucleares não aconteceu aí de uma forma tão recente assim, né? O último que a gente teve foi em Fukushima, 2011, né? A gente teve tremores
acompanhados de um tsunami, e isso provocou vazamento de um material radioativo nuclear. As usinas nucleares, pessoal, elas têm uma capacidade muito boa para gerar energia, né? Você tem ali um sistema totalmente fechado para gerar energia, então ele não lança poluentes na atmosfera, etc. O perigo dele é quando acontecem esses acidentes graves aí, um terremoto, tsunami, ou uma tecnologia que não está totalmente adequada e vaza material radioativo. Alguns países europeus que utilizavam energia nuclear começaram a reduzir ou tomar mais cuidado com o uso desse tipo de energia. O Brasil tem as usinas de Angra aí, né? Angra 1, Angra 2, etc., que funcionam bem abaixo da sua capacidade total, né? Mais em uma fase de experimentação, de teste, do que para abastecer realmente grandes cidades. Expansão da fronteira agrícola, avanço das áreas de produção da agropecuária sobre a vegetação nativa. Essas são as principais causas de desmatamento, tanto no Brasil como no resto do mundo. Tá bom, pessoal? A atividade da agropecuária, ou seja, cultivo de alimentos ou criação de animais, tá certo? A mineração também causa aí grandes danos ambientais porque você perde a vegetação nativa. Vamos lá. No Brasil, observem essa faixa em vermelho, são as áreas antropizadas. Sempre que tiver essa questão antrópica, tá falando do ser humano. Atividades humanas, tá certo? Então observem que a gente tem esse arco do desmatamento, essa expansão da fronteira agrícola, que já acontece, né? O cultivo da agricultura, da pecuária já acontece no resto do Brasil, e o que a gente tem hoje em dia são essas atividades entrando para dentro da Amazônia, vamos dizer assim, tá? Então essa expansão da fronteira agrícola é bem perigoso nas questões ambientais. O fenômeno da chuva ácida é um exemplo de como a sociedade humana pode interferir na modificação da natureza. Do ponto de vista da ação antrópica, essas chuvas são causadas por elevada capacidade de absorção de calor das superfícies urbanas impermeabilizadas. Não, né? Essa questão aqui elevada capacidade de absorção do calor nos centros urbanos, concreto, asfalto que absorve calor, vai provocar ilhas de calor. Nos centros urbanos a temperatura é mais elevada do que nas regiões extremas ou periféricas daquele local. Aumento da temperatura provocado pelo desmatamento desordenado. Emissão no ar de gases dos motores, de combustão e de poluentes industriais. A causa de chuva ácida são a emissão de gases poluentes. Concentração de edifícios, o que interfere na circulação dos ventos e na inversão térmica, ou nenhuma das anteriores. Pessoal preparado aí do chat, com certeza já estão acertando essas questões. Vamos ver aqui, ó, chovendo, alternativa correta, hein, pessoal? C de Charlie, isso aí, tá? É isso que eu quero para a prova, pessoal. Vamos gabaritar as questões de geografia, vamos gabaritar essas questões aí de conhecimentos gerais, tá certo? Fico muito feliz quando encontro, né, policiais já que estão exercendo a profissão e sempre lembram, né? Ah, sua aula me ajudou muito, gabaritei em geografia, só errei uma, mas foi vacilo, falta de atenção e etc. Eu quero que vocês gabaritem geografia. Quem está muito perdido, pessoal, com essa aula, assista o EAD, palestra gratuita. Acessem outros materiais que já estão disponíveis no YouTube, etc. Com palestra gratuita vocês vão ter o acompanhamento ideal, tá? Apostilas, exercícios, simulados, tudo isso você vai encontrar nessa plataforma aí que cresce cada dia mais, tá certo? Vamos abordar um último assunto. A live é curta, mas eu volto no sábado. Prometo focar aí na geografia do Brasil bastante, tá, pessoal? Como eu falei, essas questões ambientais já estão dentro da geografia do Brasil. Agora eu quero que vocês analisem um pouquinho
as características naturais do nosso país. Quando a gente fala em zonas térmicas, pessoal, isso ocorre porque o nosso planeta ele não recebe a mesma radiação radiação solar, a mesma intensidade da radiação em todas as partes dessa esfera, né, desse formato geóide que é o planeta Terra. O que acontece, pessoal? Próximo da linha do Equador e entre os trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio, a gente tem a região em que os raios solares atingem o nosso planeta de uma forma quase vertical. Então a intensidade dos raios solares nessa faixa próxima da linha do Equador, ela é muito grande. Uma quantidade de raios solares vão atingir uma pequena região. O que acontece com esses raios solares quando a gente vai nessas zonas temperadas ou até mesmo nessas zonas glaciais, que a gente conhece também como zonas polares? Os raios solares eles vão atingir nosso planeta numa forma mais perpendicular. Uma mesma quantidade de radiação solar que se concentrou ali na linha do Equador, ela vai se dispersar e se espalhar, vamos dizer assim, pelas zonas temperadas e pelas zonas polares. Tá? Um experimento bem fácil, né, que você pode fazer: uma bola na frente de um abajur, de uma lâmpada, deixa a bola lá 2 minutinhos, depois põe a mão naquela bola de basquete, futebol, o que quer que seja. O centro dela vai estar mais quente do que a parte, vamos dizer assim, onde seriam os polos. Então tem uma distribuição desigual de calor no nosso planeta. Isso é meio caminho andado para você entender climas, entender vegetações e tudo que vai seguir a partir daí. Tá certo? O que eu selecionei aqui para vocês analisarem justamente que a maior parte do território brasileiro está nessa zona tropical, tá certo? Entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. A linha do Equador é utilizada para separar o hemisfério norte e o hemisfério sul. Pode ter pegadinha na prova, né, pessoal? O Brasil, ele está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Grande parte do território brasileiro está no hemisfério sul. Tem um pedacinho ali da região norte que está no hemisfério norte. Então o Brasil está nos dois hemisférios. Observem que a gente tem regiões que passam em cima da linha do Equador, onde o calor é mais abundante. Isso provoca um processo de evaporação maior e muitas chuvas. Próximo da linha do Equador, a gente tem o clima equatorial e a floresta equatorial, por exemplo. Qual que é a característica dessas regiões? Calor o ano inteiro, processo de evaporação intenso da água que provoca muitas chuvas. Tá? Essa é uma característica importante do nosso país. Tem outras regiões que já estão um pouquinho mais próximo do trópico de Capricórnio. Dali para cima, a gente vai ter regiões tropicais. Principal característica do clima tropical, se for definir em poucas palavras: 2 estações bem definidas. O verão é quente e chuvoso, o inverno é com temperaturas amenas, tem uma pequena queda ali na temperatura e seco. Então você tem um momento da chuva e tem um momento da seca no clima tropical. Tem alguns estados da região sul que ficam abaixo do trópico de Capricórnio: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Se eles estão abaixo do trópico de Capricórnio, eles têm um clima subtropical, certo? Nessas regiões de clima subtropical, a gente tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Não é uma chuva torrencial, que nem a gente tem chuvas de verão aqui em São Paulo, ou aquelas chuvas que acontecem diariamente na região da Amazônia, mas é um volume de chuvas equilibrado ao longo do ano. O inverno é quente, quer dizer, o verão é quente e o inverno é bem rigoroso, as temperaturas caem bastante e a gente tem as temperaturas mais baixas do Brasil nessas regiões aí dos estados do sul, certo? Vamos ver como que a gente pode analisar isso em algumas questões, né?
As regiões intertropicais encontram-se posicionadas entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Sobre algumas das características geográficas e bioclimáticas dessas regiões, está correto afirmar que a posição longitudinal que ocupam lhes confere a ocorrência de baixas temperaturas e grande homogeneidade na paisagem. Está falando que as paisagens são iguais nessas regiões de clima tropicais e tem poucas chuvas. Pessoal, quando fala posição longitudinal, a gente tem longitudes, são linhas imaginárias aí que estão na horizontal, tá certo? Isso que vai ajudar a gente a entender principalmente os climas, etc., por causa dessa diferença de radiação solar, tá? E a gente temos as latitudes, melhor dizendo, as latitudes são as linhas horizontais, longitudes são as linhas verticais, tá bom? Longitude vai influenciar fusos horários, são aquelas linhas que com movimento de rotação você consegue saber qual que é o horário que está, por exemplo, agora na China e assim por diante, tá? Então vamos lá. Longitude, linhas verticais. Latitudes, linhas horizontais. Latitudes vão interferir nos climas, etc. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia, a latitude da linha do Equador é 0 graus. A partir dela que a gente começa a contar as latitudes. Então, quanto menor a latitude, mais quente. Os climas nessas regiões intertropicais predominantes são temperados ou frio e úmido, o que condiciona o predomínio de florestas perinófilas. Nesse tipo de florestas, né, você não tem um momento de seca, são florestas perenes, onde tem muita umidade sempre, etc. O que está errado aqui, pessoal? Na zona tropical é frio, zona tropical é quente. Nosso Brasil, o nosso país se caracteriza por ser um país tropical, certo? Se quiserem ficar nos clichês, calor, carnaval, samba, cerveja. Zonas tropicais são quentes. Zonas temperadas, zonas polares, são frias. Zona temperada, que nem grande parte da Europa, Rússia, é vodka para esquentar. Nas zonas tropicais, cerveja para rebater o calor, né? Só dando vontade aí, sei que o candidato não está fazendo isso por um bom tempo, porque ele está se preparando para a prova. Opa, o que aconteceu aqui? Acho que a gente foi pro... Voltamos, deixa eu passar aqui, pessoal. Desculpa uma falha técnica minha aqui. Vamos lá. Certo, já falamos a primeira das A, B, incorreta. Ixi, acabou o nosso slide. Vamos só trocar o slide aqui um momentinho, pessoal. Sempre lembrando, então, que nessas zonas tropicais a gente tem muito calor, tá certo? Pensem o seguinte, pessoal. Quando a gente está numa zona tropical, ali a temperatura média fica na casa dos seus 18, 20 graus para cima, tá bom? Essa daí seria uma característica importante dessas regiões. As zonas tropicais, voltamos agora. Desculpa aí, o candidato se perdeu, mas a A e a B a gente já descartou. Situam-se próximo à linha do Equador, em baixas latitudes, possuindo grande diversidade de condições bioclimáticas e de paisagens naturais. Está falando que essas zonas tropicais ficam próximas da linha do Equador. A linha do Equador é latitude zero, então são baixas latitudes. Possuem grande diversidade de biomas, vegetações e assim por diante, certo? Sua posição latitudinal, latitudes, linhas horizontais, acima de 20 graus ao norte e 20 graus ao sul do Equador terrestre, deu-lhe condições favoráveis
ao desenvolvimento de florestas úmidas. A zona tropical não pega latitude 0 graus, pessoal, que é a linha do Equador. Lembre aquela imagem que eu coloquei para vocês das zonas tropicais, intertropicais, entre os trópicos, tudo que tiver ali é intertropical. E a última, em todas as suas extensões predominam solos rasos, pedregosos, evidenciando assim uma pequena biodiversidade. Pessoal, no momento da prova, vão pelo que vocês sabem, vocês têm certeza. O Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo, tá certo? As variedades de plantas, animais que existem aqui no planeta são as maiores que a gente tem aqui no território brasileiro, são as maiores que a gente encontra no planeta. Brasil, país com maior biodiversidade do mundo. Então, a nossa alternativa correta é Charlie de novo. Situam-se próximo à linha do Equador, baixas latitudes, possuindo grande diversidade de condições bioclimáticas e de paisagens naturais. Tem um esqueminha aqui para vocês analisarem os climas, tá certo? Olhem no canto esquerdo da imagem o Equador, a linha do Equador, aquela região central do nosso planeta que recebe a maior intensidade de calor. Do canto esquerdo temos também o Trópico de Capricórnio. Isso ajuda muito no momento da prova, tá, pessoal? Para vocês saberem o clima de uma determinada região. Tá? Óbvio que tem que ter um estudo, saber o que é cada um dos climas, qual vegetação corresponde, tá bom? Mas é bem simples. Aonde estão localizados é simples, pessoal. Clima equatorial. Primeiro climograma que a gente tem aí. Rapidinho, vamos lá. A linha indica temperatura. As barras indicam volume de chuva, certo? Então, no clima equatorial, para você fazer a leitura da linha, você tem que ir lá nos graus Celsius, que estão no canto direito desse gráfico. As barras indicam volume de chuva. Você tem que fazer a leitura nos milímetros cúbicos, no canto esquerdo. Observem aí que a gente tem embaixo os meses do ano, de janeiro até dezembro. Clima equatorial, muito quente e úmido, tá certo? Observem aí que o clima equatorial vai predominar na região norte. Nessa região a gente também tem a maior floresta equatorial do mundo, tá certo? Que é a floresta amazônica. Vamos lá, rapidinho. Saindo do clima equatorial, vou analisar com vocês agora o clima semiárido, o clima mais seco do Brasil. Na região de clima semiárido, a gente tem ali, vocês podem observar no climograma, as barras, elas são mínimas, estão próximo ali de 0. A temperatura está sempre elevada, a linha é elevada e as barras lá embaixo, tá, pessoal? A gente tem mais 2 minutinhos. A live, né, ela vai continuar. A de geografia fica aí mais 2 minutinhos e depois vai continuar com o Ligieri, né, que vai falar um pouquinho das técnicas de redação com vocês, tá certo? O Ligieri acompanhado da professora. Às 9 horas será a live do Ligieri e redação também, tá bom? Vai ter premiação, vamos fazer o sorteio, aí essa premiação vai ser também às 21 horas, certo, pessoal? Daqui a pouquinho, então, a gente vai encerrar de geografia. Às 21 horas continua Ligieri, acompanhado da professora de redação, tá certo? E aí os sorteios vão acontecer. Para vocês participarem do sorteio, vocês vão enviar o nome, a cidade de vocês, para um número que vai estar disponível no segundo momento aí na tela. Tá bom? Já está disponível? Já, né? Então podem começar a enviar o WhatsApp, pessoal, para esse número que está aí na tela. Não esqueçam, nome completo, por favor, e a cidade de vocês
para participar do sorteio. Professor, esses prêmios vai ser sorteado dia 28 e na live de hoje vai ter outros prêmios. Certo. Os prêmios que estão disponíveis na tela aí, eles vão ser sorteados no dia 28, tá bom? Hoje são outros prêmios aí que vocês podem mandar o WhatsApp e participar sempre. São prêmios top aí de primeira, tá, pessoal? Material aí para quem quer ser polícia, quem já está nesse caminho, tá bom? Fiquem atentos, podem bombardear o WhatsApp aí com mensagens que vocês estarão participando do sorteio. Vamos finalizar? Tem mais um minutinho, produção? Sim? Beleza. Então eu falei do clima semiárido, esse que está em amarelo, predomina no sertão nordestino, onde a gente tem a caatinga, pessoal, tá? Tem o Planalto da Borborema, que fica próximo do litoral ali, nordestino, que ele funciona como uma barreira, impedindo que as massas de ar úmidas do oceano cheguem nessa região de clima semiárido. Clima tropical. O tropical, ele predomina nessa parte do Brasil central, vamos dizer assim, né? Pega uma parte da região sudeste, região centro-oeste, uma parte do nordeste, tá? Esse clima tropical, ele se estende por algumas regiões. E nesse formato, pessoal, do clima tropical, a gente tem a vegetação que aqui no Brasil recebe o nome de cerrado. Em outros territórios, ela também é chamada de savana. Tá? Aqui no Brasil, a gente chama de cerrado. Qual que é a característica do clima tropical? Alunos aí que estavam no EAD, os alunos que estiveram no presencial, esses aqui eles já sabem de cor, né? Vamos lá, o clima tropical. Ele tem o verão quente e chuvoso, o inverno seco com temperaturas amenas, certo? Essa curva que a linha vai fazer, pessoal, a gente chama de amplitude térmica. Então, por exemplo, o clima equatorial, clima semiárido, o clima tropical são climas que têm baixa amplitude térmica. A diferença entre o mês mais quente e o mês mais frio, ela é pequena. Então tem pouca variação de temperatura, tá? Amplitude, diferença entre dois pontos. Essa aqui é a minha amplitude, passa um pouquinho da tela aqui, diferença entre dois pontos. Amplitude térmica, diferença entre o mês mais quente e o mês mais frio, tá? Os climas, essas são características importantes do clima, tá bom? O clima tropical de altitude, vamos voltar para o mapa? O clima tropical de altitude predomina ali, aqui, né, na região sudeste principalmente, tá certo? A cidade de São Paulo tem esse clima tropical de altitude, ele vai ter uma característica parecida com o clima tropical, tá? O verão quente e chuvoso também, o inverno seco. Professor, como que eu vou diferenciar o clima tropical do clima tropical de altitude na hora da prova? Aconselho ir pela amplitude térmica, tá? Se vocês observarem o climograma aí, no clima tropical de altitude, no mês de inverno, as temperaturas caem para 14 graus. Como é a região de altitude, morros, serras, etc., o Brasil está a cerca de 1.000 metros acima do nível do mar, as temperaturas são mais baixas. Fica a minha dica aí, vai pela amplitude térmica para diferenciar, tá bom? Estamos finalizando já. Clima tropical atlântico. Fica próximo do Oceano Atlântico, não pode errar. Por onde temos a segunda maior floresta do Brasil, que é a floresta da Mata Atlântica, tá certo? Então temos dois grandes tipos de floresta. Floresta amazônica e a Mata Atlântica. Mata Atlântica próxima do Oceano Atlântico, tá? Não se esqueça. Qual que é a diferença do clima tropical oceânico ou tropical atlântico, tá? As temperaturas ficam igual ao clima tropical característico. Só o que acontece? A estação da chuva e a estação da seca, entre aspas, ela vai ser invertida. É o clima mais difícil que eu acho, pessoal. Ele inverte o momento da chuva. As chuvas vão se concentrar nos meses de inverno, junho, julho, agosto. Observem que as temperaturas estão mais baixas, mas as chuvas estão concentradas. No verão, o volume de chuvas é menor. Último climograma,
Obrigado aí por me tolerarem, né, todo esse tempo. Último climograma, clima subtropical, está abaixo do Trópico de Capricórnio, e ali a gente vai ter as 4 estações do ano bem definidas. Como que eu analiso o clima subtropical? É um clima também conhecido como subtropical úmido, pessoal. Não tem um mês seco, como acontece no clima tropical ou no clima semiárido. Chove de uma forma regular todos os meses, tá bom? Praticamente o mesmo volume de chuva. Observem a amplitude térmica do subtropical. A curva gigantesca, né, pessoal? 25 graus no verão, menos que 14 graus nos meses de inverno. Na verdade, nas regiões de clima subtropical, às vezes a gente tem temperaturas aí que ficam próximo de 0 graus, acontecem geadas, né? Nas serras gaúchas e assim por diante. Então é aquele clima que a gente tem a maior variação, maior amplitude térmica, além de ele ser úmido, com uma chuva frequente, né? O ano inteiro você tem volumes de chuva. Então todos os meses chove, tá bom? Não são chuvas torrenciais como na Amazônia, mas são chuvas ali suficientes para irrigar plantações, reservatórios e assim por diante. Legal, pessoal? Vamos finalizar com uma questão. Os tipos de clima no Brasil são definidos com base em critérios variados, mas sobretudo com base na quantidade de chuva e temperatura média no decorrer do ano. Observando os climogramas referentes à localidade do território brasileiro, são possíveis as seguintes conclusões. Essa é a localidade A e a localidade B, certo? Observem as barras e a temperatura. Beleza? Observaram barras e temperaturas, volume de chuva e temperatura, quantidade de calor ali. Não tem erro, né? A localidade A demonstra um clima em que o inverno e o verão são estações bem marcadas pela diferença de pluviosidade. Pluviosidade, volume de chuvas, certo? O inverno e o verão são bem marcados pela diferença de pluviosidade. Pluviosidade e chuva, pessoal. Fluvial, com F, rios, tá? Então, pluvial, com P, chuva, fluvial, rios. A localidade A caracteriza o clima tropical e a localidade B um clima semiárido. A localidade A um clima tropical, B semiárido. Vamos lembrar que o semiárido é um estágio antes da aridez total, que seria desértico. Já estou estourando o tempo aqui, pessoal, vamos acelerar. Na localidade B, a quantidade de chuva não varia muito ao longo do ano. E na localidade A, observa-se que o verão é bastante chuvoso e a seca no inverno. Beleza? A nossa alternativa correta será... Estão corretas 1 e 2. Deixa eu analisar aqui só um minutinho. Na verdade, estão corretas a 1 e a 3, pessoal. Tá? Por que a 2 está errada? Porque no clima B, na localidade B, não é um clima semiárido. Tá? A gente tem ali chuvas acontecendo. Então aqui estão corretas a 1 e a 3. Localidade A demonstra um clima em que o inverno e verão são bem marcados. Localidade B, quantidade de chuva não varia muito ao longo do ano. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado aí da nossa live. Né? Agradecer todos os profissionais aqui do Palestra Gratuita. Né? Eu sou só uma ponta do iceberg, tem toda uma equipe trabalhando aqui atrás. Tanto para a live estar disponível, os materiais aí que eu estou passando para vocês no slide. Tem equipe de maquiagem aqui ao lado. Né? Modéstia à parte, não precisei usar. Com o Mohamed e o Nery eles tiveram muito trabalho. Beleza? Agradecer a participação de todos. Não se esqueçam, 21 horas, volta a live. Então quem quiser comer, tomar uma água, dar uma relaxada, fazer uma revisão no conteúdo de geografia, já que as coisas estão frescas aí na cabeça, vai lá na internet e responde umas questões sobre clima,
responde umas questões sobre geopolítica, beleza? Aqui fica a minha boa sorte para todos vocês. Sucesso, candidato preparado é candidato aprovado. Falou, pessoal, até a próxima.